Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, nos seus respectivos horários. Mateus capítulo 4, versículo 12, você pode comparar na sua Bíblia. É uma profecia que se cumpriu, porque as profecias bíblicas se cumprem mesmo, independente da circunstância. Ela é a palavra de Deus e ela tem se cumprido cabalmente, todos os dias ela tem se cumprido. Mateus 4,12 diz assim: quando, porém, Jesus, ouvindo que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isaías, profetizando há muitos anos sobre o ministério do Senhor Jesus, e Jesus já tinha iniciado o seu trabalho na terra. Isaías disse que Zebulon era uma região coberta pela sombra, uma região da sombra da morte. E para que se cumprisse essa palavra, Jesus deixou a Galiléia e foi morar em Cafarnaum e passou por ali. Era um vale muito grande, muito extenso, mas era um vale baixo. A terra, em quase todos os lugares, são diferentes. Você sabe por quê? Porque o Criador assim quis fazer. Ele olhou para a terra e disse assim: vales, abaixem. E aí surgiram os vales. Montanhas, levantem-se até as nuvens dos céus. Aí surgiram as montanhas. Pássaros, voem pelas florestas. Porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele pintou de verde o periquito, de várias cores Ele pintou o pavão, de amarelo pintou o canarinho. Então aquele vale era um vale baixo, extenso, e acontecia um fenômeno diferente ali. Era uma região que demorava o sol aparecer. Amanhecia em várias outras cidades, ali não amanhecia ainda, porque o sol não ainda havia chegado por causa das montanhas. E lá no vale as montanhas atrapalhavam o resplandecer do sol. Interessante que Isaías disse isso sem conhecer esse lugar. E quando chegava a noite, ali anoitecia muito mais rápido. Por quê? Porque o sol ia embora mais cedo. O sol se escondia atrás das montanhas. Então era um vale que tinha poucas horas de luz clara por dia. Então ele era chamado de o vale da região da sombra da morte. Galiléia dos gentios. Eu não quero associar aqui os gentios com trevas e com mortes, mas é a geografia do lugar que diz isso.
terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios, o povo que já via em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus, sabendo que os seus dias já era cumprido, já estava pronto, ele inicia imediatamente o seu ministério e escolhe os seus colegas, seus companheiros, que iriam andar com ele. E aí ele começa a evangelizar, e a pregação de Jesus não é aquela pregação extensa, aquela espada, aquela linguiça sem amarrar ponta, não, era 2 ou 3 frases, mas frases de impacto, de questionamento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não tinha reino nenhum ali. Tinha o rei lá, o César lá, tinha o outro rei, não sei aonde. Jesus não considerava esses cabras como rei. Jesus está dizendo: é chegado o rei, é rei de verdade. É chegado a voz do rei. O reino dos céus é chegado. E ele começa: arrependei-vos, a pregação de Jesus. Mas esse mesmo Jesus, que já sendo humano já, e conhecendo a humanidade, aí ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A profecia de Isaías diz que resplandeceu a luz na região da sombra da morte. Jesus esteve naquele vale, e resplandecer é uma palavra que fala sobre o sol. Não tem palavra melhor para falar sobre o sol. O sol está resplandecente, a tudo ver. Aquele sol do meio-dia era Jesus ali dentro do vale da sombra da morte. E mais adiante no Evangelho você vai ouvir Jesus dizer: eu sou a luz do mundo, e quem andas comigo não andarás em trevas. Eu poderia até perguntar a você: com quem é que você anda? Você jovem, com quem é que você anda? Né? Diga-me com quem tu andas, que eu lhe digo quem tu és. Isso é um provérbio aí, não sei quem criou, mas é muito conhecido. Eu ando com meus amigos. Eu sei, você vai andar com seus amigos até o último dia, seus parentes, seus amigos. E naquele dia, no último dia, eles vão te carregar de 4. Você, se não tiver um terno, você vai arrumar um terno emprestado. Eles vão te colocar um sapato, uma meia emprestada, se você não tiver nenhuma, e vão te carregar até a porta da eternidade e te socar ali no chão. E dali para frente, você vai andar com quem? Ou quem vai andar contigo? Nos corredores eternos, quem vai caminhar contigo? A palavra de Jesus é essa: arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes no meu Pai, credes também em mim. E esse mesmo Jesus vem convidando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isaías, falando essa profecia, ele diz que a luz resplandeceu
E se ela resplandeceu, todo mundo ali no vale viu. Mas nem todo mundo que vê, crê. Não é? Nem todo mundo que ouve o Evangelho acredita. Nem todo mundo que vai à igreja pertence a Cristo. Nem todo mundo que toma Santa Ceia está em comunhão. Nem todo mundo que participa do conjunto coral é de Deus. Nem todo mundo que está no púlpito é homem de Deus. Nem todo ouvinte da palavra guarda. Mas eu não culpo você não. A Bíblia diz que vindo eu, Jesus, semeando a palavra, vem o inimigo e arrebata do coração e leva. Talvez você já foi em igreja várias vezes, mas ao sair na porta, o adversário já rouba a mensagem do seu coração e não deixa você levá-la para casa, para pensar, para raciocinar. Gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? O que há de ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Não culpo você não, porque a Bíblia diz que tendo o semeador semeado a semente, vem o ladrão e rouba do coração a semente. Mas aquele coração que a semente cai e dá fruto e permanece. E Jesus disse que esse dá fruto até por 100%. Não sei porque Jesus falou sobre essa porcentagem, mas ele disse que dá fruto. Ah, quer dizer que a salvação não é para todos? Então eu não vou me preocupar. Não, não se preocupe, a salvação não é para todos. É só para aquele que crê. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E nós temos que responder sobre isso. O que nós vamos fazer da nossa vida? Você achar que tem pessoas que pensam assim, morreu, acabou, enterrou lá, fez um enterro bonito, botou a coroa de ouro, as coroas de flores lá em cima, fez um negócio bonito, né, merecido, né, pelo sujeito. Aliás, todo mundo que morre é bom, você já percebeu isso? Pode ser o pior desgraçado que existe, mas morreu, nossa, pessoa tão boa, né? Não, ele era gente boa, gente bacana. Quando morre, parece que a pessoa fica boa, né? Pois é. A pessoa acha que termina ali. E deixa eu te perguntar, e para onde é que foi aquilo que morava dentro daquele corpo? Que ria, que brincava, que pensava, que falava, que chorava, que tinha emoções, que tinha decisões, que tinha escolhas. Para onde é que foi? Aí daí a alguns anos você vai lá, tira os ossos, né? Recolhe e coloca numa caixinha. Tem alguns cemitérios que tem uma caixinha, põe na caixinha ali pequenininha, aí a tumba fica vazia, pode servir para outro. E cadê aquela pessoa que te abraçou, que te conheceu, que te chamou pelo nome, que tinha um nome? Quem te acompanhará dos portais da eternidade para frente? Se eu te conhecer, eu posso até levar o seu caixão até o túmulo. Pode ser o meu melhor amigo, mas eu vou carregá-lo com o maior prazer, mas eu só posso deixar você ali. Dali para frente, você segue sozinho.
E aí você tem que ter alguém para te conduzir. E é por isso que Jesus está conclamando lá na região da sombra da morte: arrependei-vos! Que cara é esse aí que está gritando aí, gente? Pelo amor de Deus! Quem é esse camarada aí? De onde é isso? Isso veio de onde? Ah, isso veio lá da Galileia. Isso aí é um profeta lá da Galileia. Ah, que história é essa aí que ele está falando aí? Ah, rapaz, isso aí está escrito no rolo do livro do Isaías. Vamos lá no templo, lá dar uma olhada, vamos? O livro do Isaías está falando que haveria de vir um cara aqui, rapaz. Hein? Então, vamos lá ver que negócio é esse? Por que esse cara está falando assim? E aí ele chega na cidade, sabe o que acontece? Ele vai na sinagoga. Ele chega lá, senta na sinagoga, na cadeira, e espera, né, os rituais da liturgia lá dos judeus. Depois ele se levanta, vai lá na frente, pega o livro de Isaías, abre o livro de Isaías, acha lá aquele livro que é corrido, né? É um rolo, e está escrito no livro assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar. E aí ele enrola o livro, pega o livro, entrega o sacerdote e diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Sou eu. Está dizendo, o rolo do livro está dizendo de mim. Aí os caras: esse cara tá maluco, esse cara é doido. Ó, meu Deus do céu, esse homem ficou doido. E eles se olhavam uns para os outros. E quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, empurraram ele até um monte próximo que tinha e iam jogá-lo no precipício. Jesus fitando os olhos deles, e eles ficaram paralisados. Jesus passou por meio deles e foi embora para outra cidade. E a Bíblia registra que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso que não deram crédito algum, né, a ele. E dali ele saiu para evangelizar outras cidades. Eu quero deixar com você esse questionamento. O que você espera da eternidade? Quem irá te acompanhar depois do cemitério de Jardim da Paz? Se você tem algum recurso e comprou alguma jazida ali, ou se você não tem, você pode ser enterrado ali naquele enterro ali de Carapina, enterro público. Mas a questão é a seguinte: dali para frente você vai ser acompanhado por quem? É final de linha, fim da carreira. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. É bíblico. Mas o tempo que se chama hoje, se você buscar ao Senhor Jesus e através da adoção por Cristo se tornar um filho de Deus, você pode ficar tranquilo que anjos te acompanharão nesse caminho que você tem que percorrer depois da sua jazida, depois do seu túmulo. Anjos virão te escoltar até as mansões celestiais. A minha irmã Sara faleceu ela teve câncer de mama, depois o câncer
5 anos ela sofrendo com câncer, depois o câncer voltou muito forte, voltou na medula, voltou em outros órgãos, e ela estava sofrendo muito, e no hospital ali, no hospital perto do aeroporto, é o Metropolitano, não, Metropolitano, eu não lembro o nome do, não é Metropolitano, não, é hospital, o nome lá, eu não me lembro, mas aí tinha algumas pessoas na sala, o médico veio e ela estava tomando morfina porque estava com dores insuportáveis, e aí de repente ela gostava muito de ler, ela era professora, mestrada, ela dava aula, e aí ela gostava muito de ler, então ela estava lendo um livro, e aí ela fechou o livro, e ela olhou a sala assim, ó, e aí ela virou para uma das minhas irmãs que estavam ao lado, ela disse assim: eles estão aqui, eles vieram me escoltar. E eram muitos varões de branco em volta assim do quarto todo, do quarto do hotel, hospital. Vieram me escoltar, eu já estou pronta. E ela faleceu. Olha que certeza maravilhosa. E ela deixou escrito um artigo que, mesmo com todo o seu sofrimento, o título do artigo é "A alegria é mais forte que a dor". E ela deixou 2 filhos, esposo, e partiu para a eternidade, escoltada por aqueles varões de branco.